Vá para o computador. Pronto, agora já está gravando. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando um pouquinho de microfone aqui para mim. Pronto, agora está melhor. Pois bem, continuando. Deus seja louvado pela presença de cada um que está aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Também é um prazer de minha parte estar aqui com vocês, mais uma vez estudando, tá bom? Alguns irmãos não podem comparecer agora, a gente entende, por causa do horário, às vezes está fazendo algum serviço, na maioria das vezes está no trabalho, ainda não chegou, então está cansado, só tem tempo no outro dia, mais cedo. Então a gente deixa gravado, que é justamente para possibilitar com que outros irmãos participem também do nosso estudo, tá? Como vocês viram, nós estamos procurando detalhar bem cada detalhe do respectivo capítulo, né? No, Vocês viram que no capítulo 7 a gente dividiu ele em três partes para a gente analisar cada detalhe. No capítulo 8 a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Quando o capítulo for grande, tiver muitos detalhes que merecem uma atenção mais minuciosa, uma atenção mais detalhada, a gente vai dividir ele em três sessões. Como a gente está aqui na parte 3 do capítulo 8. A gente já fez a parte 1, fizemos a parte 2 e hoje nós vamos para a parte 3. Para quem não acompanhou a parte 1 nem a parte 2, a parte 1 está no YouTube. Você pode ir lá no link que foi disponibilizado lá várias vezes pelo irmão Roberto, também pela irmã Gabi, na qual eu passo a parte 1 do estudo. A parte 2 ainda não está no YouTube por causa de alguns probleminhas técnicos, a gente não conseguiu transferir para o YouTube, mas eu vou estar fazendo isso hoje ou então amanhã, colocar a parte 2 lá no YouTube, que a gente estudou semana passada. E aí, junto também, eu vou estar enviando aqui a parte 3, tá? E aí a gente vai ficar sem preocupações para iniciar o capítulo 9 na nossa próxima semana. Vamos iniciar com oração, pedindo auxílio do Espírito Santo de Deus nesse momento para nos conduzir ao estudo de Sua palavra. Senhor Deus, meu Pai, bendito és Tu por toda a eternidade. E aqui estamos nós, meu Pai, mais uma vez reunidos nesse encontro para estudarmos a Tua palavra. A palavra essa inspirada pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Não foi inspirada por homens, mas esses homens foram conduzidos, meu Pai, pelo Teu poder, pela Tua majestade, pela Tua pessoa, pelo Teu Espírito, para escrever essas palavras, para que elas pudessem chegar até nós hoje, possamos ter o conhecimento, meu Pai, do tempo a qual vivemos e o conhecimento da Tua vontade para a nossa vida. Possamos segui-la, possamos compreendê-la. Bendito seja a vida, meu Pai, de Cristo Jesus e também de cada irmão que está aqui, que se dispôs a comparecer para estudar conosco. Que seja tudo unicamente para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá iniciar. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 8. Tá bom? Daniel, capítulo 8, nós vamos ler a princípio apenas dois versos, que é o verso 13 e o versículo 14. Antes de a gente iniciar a questão desses dois respectivos versos que vamos ler, convido vocês a observarem, tá? Novamente, né? Talvez alguns já estejam cansados de tanto observar, mas eu vou mostrar isso aqui todos os estudos, tá? Porque é para a gente gravar. Como diz o ditado, a repetição é a mãe do aprendizado, então nunca acho que nada é difícil. Se você quiser, você pode sim aprender, né? Se tiver dentro da capacidade humana, obviamente, de compreensão, mas continue perseverando, que aí Deus vai abençoar na sua compreensão do livro de Daniel, e com certeza você vai aprender de forma que você vai se surpreender depois, né? Poxa vida, os detalhes que para mim antes pareciam tão obscuros, agora para mim, eu vejo agora ele cada vez mais às claras, né? Isso é a ação unicamente do Espírito Santo, mas a gente deve também batalhar com ele para poder a nossa compreensão se expandir, tá? Então você pode ver aqui a estrutura do livro. Ao lado esquerdo você tem os capítulos históricos e ao lado direito você tem os capítulos proféticos. Capítulos históricos, capítulo 1, 3, 4, 5 e 6. Capítulos proféticos, capítulo 2, 7, 8, 9 e 10 ao 12, né? Por que eu coloco do 10 ao 12 de uma vez só? Por que eu não separo 10, 11, 12? Porque é uma visão só, tá bom? Vai do capítulo 10, a visão do grande conflito, vai do capítulo 10 e finaliza lá no capítulo 12, versículo 3, 3, 4, tá bom? Por ali. E algumas pessoas talvez podem estar se perguntando por que a gente não analisou e não vamos analisar
os capítulos históricos, porque o meu propósito aqui, a princípio, é estudar com os irmãos apenas as profecias, tá? Depois que a gente encerrar aqui todas as profecias, aí nós vamos dar uma pausa por um período de um tempo, de um mês ou 2 meses, e aí nós vamos voltar a estudar de novo, só que capítulo por capítulo, tá? E, obviamente, a gente vai conseguir detalhar bem mais, porque assim a gente já vai ter um pano de fundo, background até legal, até bacana. Vamos entender um pouco o que diz cada capítulo, e aí eu vou poder conseguir trazer mais recursos, mais informações, até mesmo ali trazendo o texto no hebraico, no original, com mais frequência, para a gente poder aprender os detalhes contidos por detrás das palavras, né? As ideias que Daniel queria transmitir. Mas, de antemão, a gente vai fazer um estudo simples, básico. A gente está vendo aqui, né, algumas palavrinhas em hebraico, talvez possa até parecer confuso, mas se você não entender, você pode estar assistindo de novo, tá? E esse slide está disponibilizado lá na nossa pasta. Então, você pode recapitular através também desse material. Daniel capítulo 8, versículo 1, já declara em que ano ocorreu essa visão, tá? No terceiro ano do rei Belsazar. Quem é Belsazar? Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor tinha uma filha chamada Nitocris, e aí Nitocris, ela se casa com um homem chamado Nabonido, e eles têm um filho chamado Belsazar. Nabucodonosor já tinha morrido aqui nesse ano de 551 antes da era cristã, antes de Cristo, né? E aí quem era o príncipe regente agora do Império Babilônico era Belsazar, tá? Então essa visão que Deus deu a Daniel foi justamente nesse ano. Vamos ver uma recapitulação aqui do que a gente estudou anteriormente, rapidinho, tá? É bom a gente recapitular, que é para dar aquela refrescada na memória, porque a gente tá estudando aqui uma continuidade do que a gente viu anteriormente. Então, vamos olhar aqui rapidinho o que a gente já viu, que é para poder a gente lembrar e entender o que a gente vai ver hoje. Primeira visão que ele tem, né? Ele diz que teve uma visão que ele estava na província de Elão, numa cidadela chamada Suzã, na frente de um rio conhecido como Rio Lai, e aí ele começa a ter algumas visões ali um pouco radicais, né? Primeiramente ele vê um bode, ele se levanta, olha essa visão e vê um bode diante do rio, né? Um carneiro, melhor dizendo, o bode vem só depois. Ele vê um carneiro, tá? Corrigindo aqui, um carneiro com 2 chifres e um chifre era mais alto que o outro, né? E o mais alto sobe por último. Você pode ver isso lá no verso 3. Aí, como a gente sabe que o anjo Gabriel, ele vai dar um auxílio de interpretar o que significa aquele carneiro, para não restar dúvidas, ele vai dizer: o carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, lá no versículo 20. Então, a gente sabe que o carneiro é o império da Medo-Pérsia, tá bom? O bode, estando observando, eis que vinha um bode do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, tá? Então, você já começa aqui a notar uma coisa que acontece. Eu queria destacar isso com vocês, tá? Para os amantes das profecias, esse detalhe é muito importante, tanto para Daniel como para Apocalipse. Observe de onde é que vem o bode. O bode vem do ocidente, tá bom? Por que que esse detalhe é importante você saber que os reinos vêm do Ocidente? Por uma razão. Quando você dá uma analisada, a partir aqui do bode, todos os reinos que deveriam vir começam a surgir justamente da onde? Do Ocidente. Isso vai ajudar na interpretação lá do livro do Apocalipse, né? Você vê que o bode vem do Ocidente e o anjo vai dizer no verso 20 que o bode peludo é o rei da Grécia. Ele quer dizer aqui reino, tá bom? O reino da Grécia. E aí o chifre grande é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E aí depois você analisa o seguinte, ó, quando a gente vai avançar a profecia, quem vem depois do bode, você vê que quem vem depois do bode é o chifre pequeno, que a gente estudou semana passada. E o chifre pequeno, ele também vem do ocidente. Então observa que eles vêm do mesmo lugar, da mesma direção, né? Na mesma direção. O bode vem do ocidente, o chifre pequeno, que é Roma imperial, vem do ocidente também, e depois esse chifre pequeno ele é travestido de cristianismo. A gente tem ali Roma religiosa, Roma papal, conhecida Igreja Católica Apostólica Romana, que também ficava ao ocidente, tá bom?
E depois, quando você vai analisar quais reinos deveriam vir depois da atuação do chifre pequeno, você tem que ir lá para Apocalipse 13, que é a besta que emerge da terra, tá? Nós interpretamos a besta que emerge da terra como sendo os Estados Unidos da América. E quando você analisa onde é que os Estados Unidos da América surgiu, também surgiu no Ocidente, né? É uma nação que emerge no Ocidente. Então você vê que essa questão de os reinos virem do Ocidente facilita muito a interpretação. E aí quando a gente vai procurar na história qual foi o grande império que surgiu no Ocidente naquele período profético, você consegue descobrir quem ele era, tá? Então aqui fica muito claro que o bode é a Grécia, porque o próprio anjo vai dizer isso. Diz que depois de quebrado o chifre, né, o grande chifre do bode, 4 chifres vão crescer no lugar daquele chifre que ele tinha ao meio de sua testa, significando assim que após a morte de Alexandre o Grande, né, o grande rei da Grécia, o reino dele seria dividido em 4, tá? Em 4 porções. Aí você tem ali, depois da morte de Alexandre, os 4 generais dele começam a disputar. E esses generais são Seleuco, Cassandra, Lisímaco e Ptolomeu. Eles começam a disputar para ver quem seria o próximo rei. Né? Por que foi os generais e não o herdeiro, né? Que seria o filho de Alexandre? A gente vê na história que assim que Alexandre morre, Alexandre o Grande morre, a gente não sabe se ele foi assassinado ou se ele sofreu algum tipo de problema, né? Por causa da bebedeira que ele tinha e um mal súbito, porque ele costumava beber, era uma pessoa muito alcoólatra, né, por incrível que pareça, e assim, isso trouxe vários problemas à saúde dele, ele pode ter tido algum problema com isso e acabou falecendo. Outros dizem que ele foi envenenado, né, ou seja, que ele foi assassinado, mas enfim, o texto fala que o grande chifre quebrou-se, né? Então a gente pode entender que ali ele teve alguma causa natural para aquela morte dele, tá? E não que foi um assassinato em si. Mas após a morte de Alexandre, ele tem um filho chamado Filipe. Só que o que acontece? Vão matar o filho dele, porque o povo quer o quê? O pessoal aí, os generais, eles querem tomar o poder. Então, o filho de Alexandre ali muito jovem, Alexandre morreu só com 33 anos de idade, 32 para 33, então ele tinha um filho muito novo ainda, era um menino, um adolescente aí, não sabia o que fazer. O povo vai e dá um fim nele, né, para tomar o poder. E aí você vê que o reino da Grécia se divide em 4, né? Seleuco vai ficar com uma parte, né? Os 4 generais queriam, então eles vão ter que dividir para não dar mais problemas. Seleuco fica com uma parte, Cassandro com outra, Lisímaco com outra, e por fim, Ptolomeu fica com outra parte do rei. E aí, após a, a parte do bode, da atuação do bode, disse que viria um chifre pequeno, tá? Você, na sua Bíblia, talvez diga o seguinte, no verso 9: e de um dos chifres sai um chifre pequeno. Não tá certo, tá bom? Essa tradução tem uma interpolação aí, né? Você sabe o que é interpolação? É quando alguém acrescenta uma ideia no texto, tá? O tradutor ele vai e acrescenta uma coisa que o texto não diz. O texto não fala que o chifre pequeno veio de um dos chifres, tá? No original não está assim. Fala que veio de um deles. E quando fala de um deles, está apontando para o sujeito anterior que apareceu por último lá no verso 8. Qual foi o último sujeito que apareceu no verso 8? Os ventos, tá bom? Os 4 ventos. Então, o chifre veio de um deles. Deles quem? Qual foi o último sujeito que apareceu? Os ventos. Então, a ligação aqui é com os ventos e não com os 4 chifres. O chifre pequeno veio de um dos ventos, né? E quando a gente analisa, a gente já viu isso detalhado semana passada, o chifre vem do Ocidente, tá bom? Quem é o grande império que veio do Ocidente depois da Grécia só pode ser o Império Romano. Até porque a profecia faz um paralelo, meus irmãos, com Daniel 7, né? E também com Daniel 2. Então, quem que vem depois da Grécia? É Roma, não tem outro império para vir, né? Só que aqui esse chifre, ele evoca Roma em suas 2 fases. Roma não existiu só como um império, tá bom? Como um império, como um poder temporal, um poder político, mas ela existiu também como um poder eclesiástico, ou seja, como uma igreja, o papado. O papado é um poder político também.
né? Algumas pessoas dizem, na Igreja Católica Romana não pode estar aqui na profecia porque era uma igreja, e chifre não é igreja, chifre é um poder político. Meu amigo, aí eu faço a pergunta de volta, meu amigo, a Igreja Católica Romana, desde quando ela tornou-se a religião oficial do Império Romano, em 380 depois de Cristo, ela passou a ser um poder político, chefe. Ela passou a ser um poder político. Aliás, o principal líder do catolicismo, que é o bispo de Roma, conhecido Papa, ele é um líder político, né? Você acha que ele fica fazendo negociações com outras entidades políticas por quê? A não ser por ele ser também uma entidade política, tá? Então você vê que o chifre pequeno, ele pega o quarto animal de Daniel 7, que é um animal terrível e espantoso, e também pega o chifre pequeno do quarto animal, que atua durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Se referindo ali à atuação da Igreja Católica Romana durante os 1260 anos de Daniel 7:25, que vai de 538. Isso daqui a gente já viu, tá? Eu estou só recapitulando aqui rapidamente, não vou entrar muito em detalhes, porque já está gravado, está lá no YouTube essas aulas de Daniel capítulo 7, e começa em 538 e vai até 1798, tá bom? Agora você analisa o que a gente vai estudar hoje, o versículo 13 até o versículo 19, tá bom? Vamos ler esses versos, mas os principais que a gente vai se demorar aqui é o verso 13 e o 14, tá bom? Abre sua Bíblia em Daniel 8, verso 13 até o verso 19, que diz o seguinte, ó. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-lo. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai, que gritou assim: Gabriel, explica a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: Eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao determinado tempo do fim. Então, aqui, meus amigos, eu consigo pegar algumas informações com vocês aqui prévia, tá? Sobre o que a gente vai estudar hoje. Obviamente que eu vou detalhar isso mais para frente. Mas quando você lê o verso 13 até o verso 14, o anjo começa ali na interpretação, a partir do versículo 15, a dar um ponto em específico para o profeta Daniel entender. O que Daniel deveria entender a princípio? A visão era para o tempo do fim. Eu acho que o microfone de alguém está ligado. Estou fazendo aqui um som externo. Pronto. Show de bola. Agora tá tranquilo. Agora a gente pode retornar. Vamos analisar? Vamos analisar aqui o primeiro versículo, tá bom? Versículo 3. Vocês podem notar aqui uma coisa diferente, né? Que eu estou fazendo aqui no nosso estudo, que é trazer uma correta interpretação de alguns versos que foram mal traduzidos. Por isso que é muito importante, gente, a gente buscar aprender um pouquinho dos idiomas originais, tá bom? Da Bíblia Sagrada, que é para a gente poder enxergar alguns possíveis equívocos de tradução que possa ter. Quando eu falo equívoco de tradução, não é que o tradutor ele foi alguém mau caráter e foi lá e colocou errado para enganar a gente, Deus permitiu que isso acontecesse. Não, não é isso, tá? É porque quando a Bíblia foi traduzida, a princípio, os tradutores não tinham muitos recursos, tá bom? E eles acabavam cometendo alguns erros no hebraico e no grego, e também no próprio aramaico. Mas nada que não possa ser corrigido por um estudo exegético do texto. Quando você estuda o texto em sua língua original e descobre a interpretação. Eu acho que o microfone de alguém ainda está ligado.
Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem desligar, que aí a gente consegue compreender melhor o que está sendo, o que será realizado aqui hoje. Pronto, vamos lá. O versículo 3. Olha só o que diz na Nova Versão Transformadora. Então ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército serão pisoteados, tá? O primeiro equívoco que a gente consegue identificar aqui é que ele vai destacar o seguinte ponto. Observe só aí que tem uma parte no texto, no segundo verso, na segunda linha, tá bom? Que está em negrito e também está em itálico. Olha o que ele vai dizer. Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Isso daqui não está bem traduzido, tá bom? Não é assim que o texto está em seu original. A pergunta não é quanto tempo durarão. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê que a gente não pode entender assim. A versão católica da Bíblia também traz a mesma coisa. Quanto tempo durará o enunciado pela visão a respeito do holocausto contínuo e etc, etc. Nova tradução na linguagem de hoje também vai estar equivocada quanto ao texto no hebraico, porque ela vai dizer o seguinte, ó, quanto tempo vai durar? Então, você vê que eles estão trazendo o seguinte pensamento: quanto tempo vai durar? Quanto tempo? Qual é o período de tempo que vai ocorrer essa duração? Mas não é isso que o texto quer dizer. Mas agora vamos ver outras versões. Essas sim vão trazer uma tradução coerente com o texto hebraico, tá bom? A Almeida Revista Atualizada traz o seguinte, ó, até quando, tá? Até quando? Essa expressão até quando é diferente, traz um significado diferente dessa expressão aqui, ó. Durante quanto tempo vai durar? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre essas duas expressões idiomáticas, tá? A tradução brasileira também traz da maneira correta, ela vai dizer até quando durará a visão, tá bom? É até quando. Nova Almeida Atualizada, que é uma versão muito boa, tá? Uma das melhores que a gente tem. Ela, pelo que eu observei no texto hebraico, em quase todos os pontos ela vai respeitar o texto no original, tá bom? Então, é uma tradução excelente. Ela diz também correto, ó, até quando vai durar a visão, tá bom? A Almeida Revista e Corrigida, que é um pouquinho mais antiga ali no século XX, né? Ela também vai trazer a interpretação correta, a tradução correta, até quando durará a visão. E a versão trinitariana, né, que é a Almeida Corrigida Fiel, conhecida também como Almeida Antiga, vai trazer a mesma tradução, até quando durará a visão, tá? Se não me engano, a versão da King James também é uma versão boa, tem alguns equívocos em alguns textos, tá? Por causa da época, mas também é uma versão bíblica muito boa para você estudar o livro de Daniel, porque ela também vai respeitar bastante as normas gramaticais do texto em hebraico, tá bom? Mas, afinal, como é que está no hebraico? Vamos fazer algumas exegeses do texto, como vocês podem ver aí. Pronto, irmãos. Essa é a palavrinha, tá? Para você que deve estar se perguntando, afinal, é até quando ou é durante quanto tempo? A palavra é essa aí, tá aí no hebraico. Ad matai, tá bom? Ad matai. Isso, o que significa essas palavras? A primeira palavra, que é o ad, é uma preposição temporal que deve ser traduzida por até e está unida ao advérbio interrogativo temporal matai, que significa quando, né? Então, a tradução correta é qual? Aquela que traz o texto dizendo até quando durará a visão. Então, isso é desse modo que está no hebraico, tá bom? Olha um ponto aqui também muito interessante. Onde é que está a ênfase? Observa só. A ênfase está no período ou no final do período? Você vai observar agora. A ênfase da expressão até quando está sobre o que deve ocorrer no fim, tá bom? No fim do período de tempo e depois, tá? Então, quando diz até quando durará a visão, aí vai dizer lá, né? Até 2.300 tardes e manhãs. Então, o foco aqui da visão é trazer o que vai acontecer no fim desse período de tempo, que é os 2.300 anos, tá bom? E o que deve acontecer depois dos 2.300 anos. Não é o que acontece durante, mas é o que acontece
depois. Por isso que o anjo vai focar com tanta ênfase, ele vai dizer duas vezes, no verso 17 e no versículo 19. Daniel, é para o tempo do quê? Do fim. Então, você pode entender que o foco dele é no fim da contagem dos 2.300 dias, tá? E não no período de tempo em si, porque o período de tempo não abrange o tempo do fim. O que abrange é o quê? O final, tá bom? E o que deve acontecer depois que há a purificação do santuário, né? Como eu coloquei aqui também no slide, lá no final, a ênfase não é a duração, durante quanto tempo, mas a terminação. Até quando e o que se segue depois disso, tá? Tem essa palavrinha também no hebraico aqui, que é a palavra razão. A palavra razão, ela é traduzida como visão. Daqui, no final do estudo, eu vou mostrar para vocês aqui, vou revelar um mistério aqui no hebraico, que existe duas palavrinhas, tá? Os estudiosos já de Daniel capítulo 8 já devem saber disso. Tem duas palavrinhas para visão que vão trazer a real interpretação das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Que a gente vai entender no capítulo 9 também. Mas aqui a palavrinha para visão é razão, tá bom? Esse termo ele não aparece menos de 7 vezes no capítulo 8, que é o verso 1 e 2, aparece 3 vezes, aí aparece de novo no versículo 13, verso 15, 17 e também no versículo 26, tá bom? A expressão até quando, a visão, né, razão, se refere a toda a visão, tá bom? Isso significa que o elemento das 2.300 tardes e manhãs deve começar em algum período, algum ponto durante o domínio do Império Persa, que é o carneiro, e se estender através das atividades do bode, seus 4 chifres, poderes subsequentes e a carreira do chifre pequeno para um ponto no tempo do fim. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Isso aqui também é muito importante. Foque nesse ponto aqui que eu vou dizer. Essa expressão que está lá no versículo 13, até quando durará a visão, talvez na sua Bíblia esteja traduzido também de uma forma um pouco equivocada, que é como? Vai dizer assim, até quando durará a visão da transgressão assoladora e do sacrifício diário e do santuário para serem pisados, sem nenhum ponto, sem nenhuma pausa no texto. No original hebraico não está assim. No original hebraico, o verso 13, ele começa desse jeito, ó. Até quando durará a visão, tá bom? Até quando durará a visão? Aí tem uma interrogação, tá bom? Até quando durará a visão? Interrogação. Um ponto. Acabou ali. Aí o restante continua. A visão na qual, né, o sangue é entregue para ser pisado junto com o sacrifício diário. Você observa essa primeira parte do texto, até quando durará a visão, é razão, é toda a visão do capítulo 8, tá? Não é só a visão do chifre pequeno, não é só. Ela está inclusa, mas não é só ela, é toda, desde o verso 3 até o verso 14. Quanto tempo vai durar toda essa visão? Desde o Império dos Persas até o fim das 2.300 tardes e manhãs. Esse é o período da visão. Então, a gente consegue entender o seguinte, as 2.300 tardes e manhãs, observe só comigo, meus irmãos, isso daqui é importante para você saber explicar Daniel 8,14, que é a identidade do adventismo no sétimo dia. As 2.300 tardes e manhãs é todo o período da visão, e ela deve começar em algum ponto no Império dos Persas, tá bom? Essa contagem deve começar no Império dos Persas. Não é à toa que Babilônia foi omitida. Tem 2 motivos para a Babilônia ser omitida, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui você consegue entender. Repita comigo. Os 2.300 anos devem começar em algum ponto do Império dos Medo-Persas, tá? E não do período do Império Babilônico. Aí você conclui comigo o seguinte: se esses 2.300 tardes e manhãs começam no Império Persa, passa pelo grego, passa pelo romano e passa por Roma papal, logo, ele não pode ser apenas dias literais. Eles são dias proféticos. E em profecia, cada dia vale por um ano. Então, você já consegue aqui cravar, né, de forma assim mais concreta, que esses 2.300 dias são, na verdade, anos literais no planeta Terra aqui que a gente vive, tá bom? E aí você analisa que no verso 14 ele diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será
purificar. A expressão tarde e manhã, meus irmãos, é uma alusão ao episódio da criação, em que tarde e manhã é equivalente a um dia de 24 horas, tá? Como a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 1. Lembra de Gênesis capítulo 1? Isso aqui é muito fácil, meus amigos. Gênesis capítulo 1. Deus criou tal coisa em tal dia, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Tarde e manhã, o terceiro dia. Tarde e manhã, o quarto dia. Você tem até o sexto dia, né? Ali na contagem. Então, você observa que tarde e manhã está relacionada com o quê? Com um dia. Um dia tem quantas horas? Um dia ele é composto por 24 horas. Então, essa expressão tarde e manhã é uma referência a um dia literal de 24 horas, tá? Agora aqui, meus irmãos, nesse momento, eu vou trazer para vocês uma relação geral de toda a visão do capítulo 8. Por quê? Porque a visão do capítulo 8, ela vai do verso 3 até o versículo 14, tá? Então, eu quero abranger todos os aspectos, como eu falei para vocês lá em nosso grupo do Davar Adonai, os aspectos entre esse capítulo, sendo mais direto dessa visão, com o ritual do santuário, sendo específico, tá? O dia da expiação, o dia do Yom Kippur, né? Yom Kippur no hebraico, que é dia do perdão, dia da expiação, dia do juízo, é tudo o mesmo evento, tá bom? Acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário bíblico. Você pode ver isso lá em Levítico, capítulo 16. Eu vou trazer aqui uma relação completa de algumas coisas que a gente vê aqui no capítulo 8, nessa visão, tá bom? Nos elementos dessa visão, e vou mostrar para vocês como eles estão diretamente associados com o ritual do santuário e também com o dia da expiação, né? Você deve estar se perguntando, o que tem a ver o ritual do santuário com o capítulo 8? Meus amigos, os estudiosos dizem que o capítulo 8 do livro de Daniel, ele é uma perfeita alusão a Levítico 16. Daniel vai citar esses elementos na profecia dessa visão que vão significar reinos, vão sim, mas tem um significado mais profundo por detrás. Não é à toa que os elementos da visão mudam, né, drasticamente. Enquanto a gente estava vendo umas feras esquisitas lá no capítulo 7, né, um leão com asa, leopardo duas cabeças, né, você começa a ver animais que eram comuns no capítulo 8, animais comuns entre o antigo Israel, né? O bode, o carneiro. Então, alguma coisa mudou aqui drasticamente. Então, quando você vai buscar entender na Bíblia o significado desses animais para aquele povo, você não alcança, você não chega em nenhum outro lugar, a não ser no livro de Levítico, tá bom? Que vai citar ali o ritual do santuário. Então, vou falar para vocês aqui cada um desses e mostra também o pensamento por detrás disso. Você vê o bode e o carneiro, que aparece em Daniel 8, verso 3 até o verso 8, e ele tem uma ligação, como você pode ver aí na direita, com o bode e o carneiro de Levítico 16, verso 15, que era utilizado como dois animais a serem sacrificados no dia da expiação, tá? A gente tinha dois bodes, um era sacrificado, o outro ficava vivo. O sacrificado era para o Senhor, né, para utilizar lá no lugar santíssimo, no dia da expiação, e o bode que ficava vivo era para ser dedicado a Azazel, depois que terminava a expiação. Aí você tinha um carneiro que era sacrificado para purificar os pecados do próprio sacerdote, antes de ele entrar lá dentro, né? Não apenas o sacerdote, mas também toda a sua família. Então, você já vê uma ligação aqui direta, clara, com os animais do dia da expiação utilizados no santuário. Segundo ponto, o príncipe sumo sacerdote, né? Diz aqui que lá no versículo 11 do capítulo 8, o chifre pequeno começou a atuar contra o príncipe do exército celestial. Amigos, eu falei para vocês semana passada quem é esse príncipe, tá? Esse príncipe aqui é Miguel, como a gente vê lá no capítulo 10 e no capítulo 12, Miguel, o grande príncipe. Miguel está vestido de sumo sacerdote, tá bom? E não apenas isso, mas esse texto ecoa, né? A palavra príncipe aqui, que é a palavra sar, ecoa Esdras 8, 24, como vocês podem ver aí a ligação desse segundo ponto na direita, né?
Esdras 8:24 vai chamar o sacerdote, na palavra lá hebraica, de sar, ou seja, a mesma palavra para príncipe. Então, no pensamento bíblico, um príncipe e um sumo sacerdote não tem diferença, né? Eles são ali equivalados ao mesmo ponto. Certo que príncipe pode ser também utilizado para um rei, tá bom? Então, para um filho de um rei, mas a palavra no hebraico é outra. Aqui a palavra que o profeta utilizou para príncipe é a mesma que se associa com o sacerdote, tá bom? Quem é o sacerdote? Acabei de falar para vocês, o terceiro ponto é Miguel. Por que Miguel é o sacerdote? Leia Daniel 10, verso 5. A gente viu isso também no estudo passado. Leia Daniel 10, verso 5. Miguel está vestido de linho, cingido à altura do peito, né? Com a túnica de linho cingido à altura do peito com cinta de ouro. Amigos, quem que se vestia assim no antigo Israel? Quando você analisa Levítico 16, verso 4, era Arão que se vestia assim. Arão era o sumo sacerdote, ele foi nomeado como o primeiro sumo sacerdote que houve na terra de Israel, tá bom? Verso 4, a palavra transgressão, que é a palavra no hebraico para pechar, aparece no verso 12, né? O chifre pequeno, ele comete transgressões contra o Altíssimo, contra o príncipe do exército, né? Quando ele começa a mexer ali no diário, mexer nos fundamentos do santuário de Deus, né? E aí você observa que em Levítico 16, verso 16, também fala de transgressão. A mesma palavra, pechar, que é a palavra rebelião, né? Então, o que era resolvido no santuário, no dia da expiação, além de ser, obviamente, os pecados como como as outras classificações, né? Porque explicar aqui para vocês o seguinte: pecado só tem uma definição para pecado, que é transgressão da lei. Mas agora, quem acha que pecado é só ação? Não, pecado é só ação, tá? Só quando é consumado. A Bíblia não traz esse modo. A Bíblia traz algumas classificações, tá? Pode ser ações involuntárias, como podem ser ações voluntárias. Se o indivíduo é inocente, mas ele quebra a lei de Deus, é pecado do mesmo jeito, mesmo que ele não saiba, tá bom? A natureza do ser humano, a gente pode analisar que ela é uma natureza que está em rebelião natural contra Deus, tá bom? Por isso que quando o profeta vai dizer que não há um que faça o bem, não há homem que não peque, né? Ele está ali sentindo, ele está ali se referindo ao ponto mais profundo, né? Um ponto mais profundo, que todo mundo é um pecador por natureza. Então, o principal ponto do pecado que o santuário quer resolver, além das ações, é claro, nossas ações pecaminosas, né? Que são frutos da natureza, longe de Deus, o indivíduo que não tem Cristo, ele vive transgredindo a lei, porque isso que está dentro dele vai se manifestar, uma vez que não tem ninguém para segurar as paixões pecaminosas. O que Jesus quer resolver no santuário é tirar, arrancar essa natureza, tá? Arrancar essa natureza, fazer a gente parar de cometer transgressões como atos, mas ele quer nos justificar no ponto de tirar essa natureza pecaminosa, né? Essa natureza pecaminosa, ela está na nossa carne, ela está no nosso corpo. Aí, quando o nosso corpo for revestido, a natureza pecaminosa é arrancada, né? O título de pecador é arrancado. Mas isso não é desculpa para a gente estar transgredindo a lei de Deus, tá bom? Existe o pecador que é convertido, que é um indivíduo que ele é um ser humano, pecador, mas ele é convertido, agora ele vive para obedecer a Deus. E tem o pecador, né, não convertido, que é o pecador natural, que não se submete à autoridade de Cristo e nem à lei de Deus, tá? Então, é isso que o santuário quer trazer. Quinto ponto, o diário contínuo, tá? Quando fala que tirou o sacrifício diário, lá no verso 11 ou 12, eu falei para vocês que a palavra para sacrifício não está no texto. Não está. A palavra sacrifício é olá, né? Olá. Não tem olá. Só tem a palavra tamid, que é diário ou contínuo. O que é o diário ou contínuo no antigo ritual do santuário? Eu mostrei para vocês semana passada, não deu para me colocar todos os textos aqui, mas tudo do santuário era chamado de contínuo. Por quê? Porque eles estavam continuamente diante de Deus, tá bom? O sexto ponto, a verdade, né? Diz que ele deitou por terra a verdade, o chifre pequeno. O que é verdade? Quando a gente vai em Salmo 119, verso 142, vai dizer o seguinte: a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei
A lei de Deus é a própria verdade. A lei, no sentido assim, bem significativo mesmo, a Torá, a manifestação do caráter de Deus, né? Os 10 mandamentos ali. Então, onde é que tinha os 10 mandamentos? No antigo ritual do santuário, dentro da Arca da Aliança, né? Você pode ver isso lá em Êxodo 25, verso 16. 2 anjos, isso aqui é impressionante, porque muitas pessoas não observam, mas tem 2 anjos dialogando nessa visão, um de frente para o outro. Bom, onde é que tinha 2 anjos no antigo ritual do santuário? Êxodo 25, verso 18 ao 22. Deus manda Moisés construir 2 querubins que ficavam acima do propiciatório, tá? Um de frente para o outro, né? Então, você vê aqui uma alusão perfeita de Daniel e os querubins, os anjos que ficavam em cima da Arca da Aliança, tá? Modelados lá de ouro. Aí você tem o 8º ponto, os 4 chifres, tá? Aí você vai em Levítico 16, verso 18, e também aparece 4 chifres. Esses 4 chifres de Daniel são os 4 chifres do bode, tá bom? E quando você vai em Levítico 16, o altar, né, o altar de holocausto, ele tinha também que ser purificado, ele tinha que ser todo o santuário, melhor dizendo, todo o santuário tinha que ser purificado e reconsagrado a Deus por causa dos pecados que eram acumulados lá, né, e por causa dos rituais que derramava sangue, o santuário ficava contaminado com o registro dos pecados do povo. Então, tinha que limpar tudo, né? Tinha que limpar tudo. E aí você observa que os 4 chifres de Daniel 8 faz uma alusão aos 4 chifres do altar de holocausto. E aí você observa no 9º ponto a purificação do santuário. Em Daniel 8:14, você tem purificação do santuário também em Levítico 16, verso 16 e versículo 19. Né? A purificação do santuário é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Uma limpeza, né? Como diz na linguagem popular, uma geral. Vou fazer uma geral aqui na minha casa, né? A pessoa diz isso querendo dizer que ela vai fazer uma limpeza, purificar, limpar as coisas, né? Então, do mesmo jeito era no antigo ritual do santuário. No dia da expiação, servia para fazer essa geral, literalmente, né? Fazer uma limpeza, arrancada aqui tudo que é registro de pecado. Então, aqui eu finalizo com vocês essa parte, querendo deixar um ponto claro. Irmãos, é notável a ligação de Daniel 8 na visão com o ritual do dia da expiação lá de Levítico 16, tá bom? Aqui eu coloquei um mapa mental para ficar também mais compreensivo. Você vê aí transgressão lá em cima, o pecado, né? A rebelião natural do homem, que Deus quer tirar isso dele, que Deus tem que resolver isso lá no santuário. Daniel 8, verso 12, ligação com Levítico 16, verso 16. E assim tem vários outros aí que vocês podem ver e analisar depois. A ligação do chifre, santuário purificado, do bode do carneiro, dos 2 anjos, da lei de Deus, tudo apontando ali, sendo intrínseco e tendo uma ligação direta com o ritual da expiação que o sumo sacerdote realizava no 10º dia do 7º mês. Aqui você tem um paralelismo, né? Eu trouxe isso daqui nesse ponto, porque uma vez que vocês entenderam agora que os 2.300 dias são, na realidade, anos, tá? Que começa no período dos persas e deve finalizar no tempo do fim, e o que importa é o que acontece depois desses 2.300 dias, que é justamente o que o anjo vai falar lá no verso 17, verso 19, a visão é reservada para o tempo do fim, então a purificação do santuário deve acontecer no tempo do fim, que é o mesmo período que ocorre o juízo celestial, por incrível que pareça. Mas tem um paralelismo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, que fica muito claro que o juízo do capítulo 7, que a gente estudou isso, tá? Daniel 7, parte 3, está gravado lá no canal, na playlist do canal Caráter Cristão, do irmão Roberto Castilho. Você tem ali os 4 animais, são 4 reinos, no capítulo 7. Depois você tem um chifre pequeno, e depois você tem um juízo. Aí vai para o capítulo 8, os animais que são reinos. Depois você tem um chifre pequeno de novo, e depois você tem o quê? A purificação do santuário. Então, os eventos, irmãos, a gente não tem dúvida aqui que está apontando para a mesma coisa, tá? Uma vez que eu falei para vocês, desde quando a gente começou, que a profecia trabalha com o quê? Com paralelismo, tá? Então, ela vai trazer conteúdo, ela vai trazer o mesmo conteúdo do que a gente viu anteriormente, só que com algumas diferenças. Que diferenças são essas? Os simbolismos, né? No capítulo 4, você viu 4 feras.
No capítulo 7, melhor dizendo, você viu 4 feras que subiam do mar. Capítulo 8, a mesma coisa. É o mesmo significado. São reinos ali. Só que o que você viu de diferente? O simbolismo. Não eram quatro feras, sendo um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso, mas ele viu um simbolismo diferente. Ele viu um carneiro e um bode e um chifre que vinha do ocidente, mas representava ali a mesma coisa que a gente viu no capítulo 7, tá bom? O tempo da purificação. Isso aqui é muito importante, porque que a gente vai conseguir agora firmar e solidificar o nosso entendimento de que a purificação do santuário deve acontecer no tempo do fim. Eu mostrei para vocês no slide passado que a purificação do santuário e o juízo é a mesma coisa. É o dia da expiação, expiação escatológica, tá? O ritual da expiação do antigo Israel deveria encontrar um cumprimento no futuro, tá? E o dia da expiação, ele era o último serviço que era realizado no santuário. Então, quando você vê que o dia da expiação é o último serviço realizado no santuário terrestre pelo sumo sacerdote, você deve entender o quê? Bom, o dia da expiação escatológico também é o último serviço realizado pelo sumo sacerdote celestial, que é Cristo Jesus, antes de dar a recompensa, o galardão ao seu povo, tá? E aí, quando você analisa Daniel 7:26, olha só quando é que esse juízo acontecia. Mas, depois, observe, depois de quê? Depois da atuação do chifre pequeno, será instalada a sessão do tribunal. Aí, quando você vai para Daniel 8, verso 17, olha o que o anjo vai dizer. Filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere a qual tempo? Ao tempo do fim. Pronto. Você viu aqui que os dois textos se encontraram. O juízo acontece depois da atuação do chifre pequeno. Também é no tempo do fim, é antes de Jesus voltar. E a purificação do santuário acontece quando? No tempo do fim. Então, não resta dúvida que os dois eventos são o mesmo. Quando é que é o tempo do fim, gente? Agora a pergunta é essa, aqui é onde algumas pessoas se engancham, né? E eu compreendo, porque às vezes a pessoa está começando seus estudos e ela não sabe onde começou o tempo do fim, e alguns dizem que o tempo do fim começou em 1844. Não é isso, irmãos, não é isso, tá? 1844 já estava no tempo do fim. Não começa o tempo do fim em 1844. Quando é que começa? Em 1798. Por quê? Porque, observe, a purificação do santuário já deveria acontecer no tempo do fim. Ela não inaugura o tempo do fim, ela acontece no tempo do fim. Então, ela estaria dentro do tempo do fim. Isso significa que o tempo do fim já tinha começado antes. Aí a purificação aconteceria nesse tempo que já tinha começado. Quando é que começa o tempo do fim? Qual foi o último período de tempo que a gente viu anteriormente? O único período de tempo que a gente tem anteriormente é 1798, que é quando acaba a atuação do poder católico romano, e aí o anjo diz, depois será instalada a sessão do tribunal. Depois quando? Em 1844, que é quando começa o juízo de investigação, que é a purificação do santuário celestial e o início das 3 fases do juízo de Deus, né? Então, a gente tem esse pensamento mais solidificado lá em Daniel 12, verso 7, que Miguel vai falar para Daniel quando que deveria acontecer os eventos relacionados ao tempo do fim. Aí ele fala lá, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e essas coisas se cumprirão. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é justamente os 1.260 anos de supremacia papal, que acaba em 1798. Então, se Jesus, que é Deus, fala que depois disso as coisas do tempo do fim se cumpririam, logo, o tempo do fim só pode ser o quê? O final dos 1.260 anos. Então, aqui a gente concretiza e pode finalizar esse pensamento, tá? Agora você deve estar se perguntando, Caio, mas da onde que você tirou que o juízo começa em 1844? Você nem mostrou para a gente a contagem? Calma aí que daqui a pouco a gente vai solucionar esse problema, tá bom? Saber quando é que começa. Vamos lá, a gente já descobriu o que é o dia da expiação. Eu vou ler aqui para vocês alguns textos de alguns autores para poder dar uma melhor compreensão para vocês. E convido vocês a ler comigo. O dia da expiação é o momento onde os pecados de todo Israel recebem expiação ou perdão. O perdão foi assegurado durante o ano através do sacrifício contínuo, né, que era o sacrifício de manhã e de tarde que acontecia no santuário. Mas
no dia da expiação, ele necessita da substituição de outros sacrifícios. A expiação era o único tempo quando a totalidade do povo de Israel e todo o espaço do santuário eram totalmente purificados, tá? Então, a purificação no sentido mais generalizado, mais completo, acontecia onde? No ritual da expiação. Era também o único tempo na qual o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, e fisicamente se apresentar a Deus. Era o único tempo quando o grande perdão de Deus se estendia além do perdão simples, individual. O pecado não era somente perdoado, mas o pecado agora era de vez banido do campo. O sumo sacerdote enviava Azazel, a encarnação do pecado, para o deserto, tá? Então aqui a gente observa um ponto muito interessante no ritual do santuário. O sumo sacerdote fazia todo aquele ritual, oferecendo o sangue do bode lá no lugar santíssimo. Ele aspergia 7 vezes. Você pode ver isso lá em Levítico 16, tá bom? Ele aspergia 7 vezes o sangue do bode no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Deus se manifestava ali com a Shekinah para declarar que havia aceito aquele sacrifício. E aí ele encerrava o ritual, né? E quando ele encerrava, ele ia lá fora abençoar o povo. Quando ele abençoava o povo, ele fazia o quê? Ele botava as mãos sobre Azazel, mandava Azazel para o deserto, né? Então você observa aqui a sincronia com os eventos finais. Jesus começa a obra de expiação, a obra na qual ele entra no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar a sua última fase como nosso sumo sacerdote lá no céu, que é o juízo de investigação, justamente a expiação escatológica. Depois que ele sair do santuário, que o perdão tiver sido aceito por Deus de forma definitiva, nós agora não temos mais pecado. Eu digo que não temos mais pecado no sentido de quê? De que a justiça de Jesus Cristo nos cobre, tá bom? E nos purifica de toda impureza. E aí, tanto aqui na terra, como também lá no céu, os filhos de Deus, eles são justificados totalmente, né? Deus olha para nós e não vê a nós. Deus olha para você e não vê você. Porque se Deus olhasse para você, você estaria perdido de qualquer modo, tá bom? Para todos sempre vai ser assim, né? Algumas pessoas interpretam um pouco equivocado o texto de Ellen G. White lá no Grande Conflito, que deveremos estar de pé diante de Deus sem o intercessor e sem o sacerdote. É claro, nós vamos estar sem o intercessor e sem um sumo sacerdote, mas não sem o Salvador. Não sem o Salvador. O Salvador ainda é o Salvador. Do mesmo jeito que antes de Jesus vir à Terra, o povo tinha fé no Messias que viria, no tempo a qual Jesus sair do santuário, nós vamos ter fé no Messias que já veio e que já trabalhou por nós. Então, isso é um engano muito grande. Não, Jesus não é mais no Salvador e eu estou sozinho aqui diante de Deus. Meus amigos, se fosse assim, não teria nem como Jesus nos transladar para o céu, porque Deus não pode olhar para nós mesmos, porque há um pecado aqui no coração, e o pecado aqui que o ser humano carrega, tá bom? Só em ele existir, que esse pecado já é repulsivo diante de Deus. Então, a justiça de Jesus é algo que tem que estar nos cobrindo todos os momentos, para todos sempre, né? Mesmo na eternidade, nós vamos estar cobertos com a justiça de Jesus. Por quê? Para representar que fomos salvos e que só estamos lá por meio de quem? Por meio dele. Ele vai ser o nosso representante para todo sempre, uma vez que ele se fez homem, tá? E aí, depois que Jesus volta e abençoa o seu povo com a manifestação do seu reino e de sua vinda, aí o que acontece? Azazel é jogado para o deserto, né? Representando ali Satanás durante os 1000 anos, que vai estar aqui sofrendo por todas as coisas malignas que fez e no final deve morrer carregando a culpa dos pecados que ele fez o povo de Deus cometer, carregando as consequências, né? Melhor dizendo, porque a culpa dos nossos pecados Jesus já pagou, né? Então a única coisa que Satanás vai sofrer as consequências. Não é à toa que, depois que o ritual da expiação acabava, o sumo sacerdote ia lá no bode Azazel, que tinha ficado vivo, e ali lançava a culpa, não vou dizer nem a culpa, mas
lançava as consequências do que o povo de Deus deveria sofrer nele ali, porque ele deveria sentir na pele, né, as consequências do mal que ele fez, por mais que Jesus já tivesse pagado por isso, tá bom? E aí é transferido para o diabo, e o diabo ali deve pagar por isso no dia do juízo de execução, que acontece depois dos 1000 anos, que é quando Jesus vem pela terceira vez, purificar a terra, manda descer fogo do céu, e o mesmo fogo que consome Satanás e os perdidos é o mesmo fogo que purifica a terra, tá bom? E não é à toa que depois do ritual da expiação acontecia, né, um ritual ainda, que era a festa dos tabernáculos, né, comemorando a morada de Deus com os homens. A gente vê o ritual dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, melhor dizendo, lá em Apocalipse, capítulo 21, né, quando diz lá no verso 3, eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Ali é uma referência às festas, à festa dos tabernáculos, tá? Que é quando Deus vai morar conosco depois do milênio. De acordo com Levítico 16, esse festival tem implicações cósmicas. O povo submeteu toda a iniquidade do povo ao juízo divino. A expressão todos os seus pecados ocorre como motivo principal em Levítico 16 e também aparece no Salmo inspirado por esse grande festival. Estou falando aqui de Salmo 130, verso 8, tá? A gente finaliza com esse texto aqui. O dia da expiação anual tipificava uma obra que Cristo realizaria no final dos tempos. A profecia de Daniel 8,14 anuncia o tempo para o início dessa obra especial. A purificação do santuário celestial compreende toda a obra do juízo final, que começa com a fase investigativa e termina com a fase executiva, e que resulta na erradicação permanente do pecado de todo o universo, tá? Então, essa é a nossa esperança. Jesus trabalha hoje para poder nos dar essa oportunidade de viver em uma terra sem pecado. E vai ficar registrado para todo sempre que tudo isso só ocorreu por causa da obra dele no santuário celestial. Vamos dar uma analisada aqui sobre quando começa a contagem das 2.300 tardes e manhãs, tá? Falta a gente finalizar com esse aspecto. E, de fato, ele merece ficar por último, porque a gente encerra ele assim, já podendo começar o capítulo 9. O indício para o aspecto do tempo é encontrado na ação que ocorre no tempo do fim. Em outras palavras, no capítulo 8, o enfoque é colocado sobre o ponto do tempo final das 2.300 tardes e manhãs. Como eu falei para vocês, né? Só uma breve recapitulação. Agora eu preciso falar para vocês duas palavrinhas em hebraico que eu queria que vocês aprendessem, memorizassem ela, tá? Porque isso é importante para a gente entender quando começa os 2.300 tardes e manhãs. Quando o anjo intérprete aborda a visão das 2.300 tardes e manhãs, ele utiliza a palavra marré, tá? Marré. A palavra no hebraico aqui para marré, ela se refere de forma exclusiva às 2.300 tardes e manhãs, a visão dos 2.300 anos, tá bom? Isso é marré. Aí já a gente tem a palavra razão, que está aí mais abaixo. A palavra razão é toda a visão, tá? Toda a visão, ela é razão. Mas os 2.300 anos é o quê? É marré. Quando a gente vê no capítulo 8 ainda, no verso 27, Daniel diz que não entendeu uma visão. Só que qual dessas duas visões? A visão completa ou só a visão dos 2.300 anos, que é chamada de marré? Irmãos, a tradução não, o texto no hebraico, melhor dizendo, quando fala que Daniel não entendeu a visão, lá no verso 27, é a visão da marré, é a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele não entende. Ele entende o restante. Por quê? Ora, ele tem aí um bode, um carneiro que é a medopécia. Ele já sabia que era a medopécia. Você tem o bode. Talvez ele não entendeu muito bem, porque era um reino que ainda viria, mas ele já sabia que era um outro reino que substituiria a Medopécia, tá? Que já existia nesse período de tempo aí, já era um império bem grande, aliás, por mais que ele ainda tivesse no governo da Babilônia. E aí você tem um chifre pequeno. Ele deve ter entendido que o chifre pequeno era uma referência ao que ele viu lá em Daniel, capítulo 7, né? O quarto animal e também o chifre pequeno desse quarto animal, representando um outro reino que deveria vir depois da Grécia. Beleza. Mas o que era essa purificação do santuário que deveria acontecer, como o anjo vai dizer,
em dia muito distante, lá no verso 26. Daniel, é para dia muito distante. Não é para o teu tempo, é para dia muito distante. Isso é que ele fica sem entender. O que era essa purificação? Que dia da expiação é esse para dia muito distante ainda? Tá? Daniel não compreendia muito bem que o dia da expiação aqui, na realidade, era aquela expiação escatológica que os adventistas creem hoje. Tá? Então, essa é a dúvida de Daniel no capítulo 8. Quando e o que é, né? Quando começa e o que é essa visão do Marrê, dos 2.300 anos? Quando é que a gente tem essa resposta? No capítulo 9, verso 23. O anjo Gabriel volta a Daniel para fazer ele entender a visão. Olha, gente, olha como Deus trabalha de forma impressionante, para a gente não se confundir, tá? Daniel não entendeu a Marrê, 2.300 anos, a visão dos 2.300 anos. Quando o anjo volta no capítulo 9, o anjo volta para quê? Na visão das 70 semanas, para fazer ele entender a visão. Mas que visão que ele tinha que entender? O anjo vai usar a palavra, Daniel vai usar a palavra Marrê, ou seja, a visão dos 2.300 anos. A contagem desse período de tempo deveria se iniciar apenas no capítulo 9. É assim que nós entendemos, tá? Então, se vocês me perguntarem quando que começa o início da contagem, a resposta está aí, a partir do capítulo 9. Tá? Ficou essa brecha que precisa ainda ser tapada. A profecia, irmãos, ela tem um aspecto progressivo, como vocês estão vendo, né? Ela revela o conteúdo, depois vai dando mais detalhes, depois vai dando mais detalhes, até encerrar tudo o que o profeta tinha que receber e entregar para o povo, tá bom? Então, a gente finaliza aqui. E quanto ao chifre pequeno, a Bíblia diz que ele vai ser destruído de uma maneira sobrenatural e não humana, né? Ele será destruído pela manifestação do reino de Deus que ocorrerá no retorno de Jesus Cristo. Esse aqui é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, é que a gente sabe, como adventista do sétimo dia, que o quipur celestial já começou, o dia do juízo já começou, desde 1844. E Apocalipse 14, versos 6 ao 7, fala que tem um povo pregando essa mensagem, né? Quando diz que ele viu outro anjo voando pelo meio do céu, anjo aqui é mensageiro, tá? É o povo de Deus, tendo um evangelho eterno para pregar, e o anjo vai dizer o seguinte: temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Então, que juízo é esse que já começou enquanto o evangelho é pregado, enquanto o evangelho eterno é pregado? Que juízo é esse? Só pode ser o juízo de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, tá? Então, você vê que os adventistas do sétimo dia, seguindo a interpretação historicista das profecias, uma interpretação que Satanás fez de tudo para poder tirar da mente do povo, mas Deus conduziu um remanescente a sustentar essa interpretação no tempo do fim, a gente consegue compreender que estamos, né, nas veredas corretas, estamos nos caminhos seguros, tá bom? Em caminhos seguros. Deus está conduzindo essa igreja, está conduzindo esse povo, e esse povo proclama que o juízo começou, proclama a preparação que as pessoas devem ter para quando o juízo finalizar, e proclamam a verdadeira adoração ao Criador dos céus e da terra, né? A guarda de seus mandamentos e a fé no Messias como o único método de salvação e justificação para todo aquele que nele crê, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o capítulo 8. Talvez tenha parecido um pouquinho longo para você, mas é como eu falei, meus irmãos, a gente está aqui para estudar mesmo, tá bom? A gente está aqui para estudar. Então, todos os detalhes que eu puder trazer para vocês, que eu tiver ali um conhecimento prévio, eu vou colocar aqui, a gente vai estudar ponto a ponto, tá? Se não ficou alguma coisa clara, como eu falei, vai ficar gravado, você vai poder ter acesso, assistir novamente, e Deus vai com certeza abençoando você, tá bom? Recomendação de obras, eu vou colocar lá no grupo algumas obras, alguns materiais vocês podem estar comprando, tá bom? Mas eu posso estar mostrando para vocês de forma prévia, que eu gosto de fazer isso, porque sempre tem algumas pessoas que perguntam, rapaz, me indique um livro aí para mim, por favor, para me estar estudando. E aí eu, tá bom, vou indicar, não tem problema não. O primeiro livro que eu recomendo é esse aqui, ó, Segredos de Daniel, do Dr. Jacques Ducan. Você tem também, eu tô citando primeiramente as obras mais básicas, tá? Esse aqui, Segredos de Daniel, ele tem o caráter mais hebraico, tá? Como ele é um judeu,
ele vai trabalhar com as profecias para poder entender o texto. Você tem aqui o livro de Daniel, esse aqui é do autor brasileiro, Dr. Elias Brasil, tá bom? Eu tenho também esse outro aqui, que é um livro mais de cunho mais acadêmico, mas não significa que eu e você não possamos ler, que é Estudo sobre Daniel, da Unaspres. A Unaspres fechou, infelizmente, mas a CPB está queimando o estoque, né, desses materiais aqui. Está terminando de vender. Então, se você for na CPB, muito provavelmente vai ter, tá bom? Eu devo ter outros materiais aqui que eu não estou achando, mas você tem também Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell, e você tem também aí na internet, os pastores aí publicam vários artigos, né, vários tratados que eles fazem sobre o livro de Daniel, artigo doutorado, mestrado, nos campos de teologia que a gente tem da igreja, aí é muito bom. Então, você pode estar pesquisando aí, entrando em contato com o seu pastor, com certeza ele vai te enviar uma de material. Os materiais que eu tenho já enviei para vocês em PDF, está lá no grupo e também está na nossa página, tá bom? Nesse momento, eu convido vocês a fazer uma oração e nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje conversando com o Altíssimo. Meu Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade. Agradeço a Ti pela oportunidade que nos deste de estudar a Tua palavra. Agradeço a Ti, meu Senhor, meu Deus, por nos conceder o entendimento das profecias do livro de Daniel. Livro esse, meu Pai, que foi escrito por um homem, mas por um homem inspirado por Ti, pelo Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que auxiliou Daniel a escrever essas palavras possa ser o mesmo que nos auxilie a compreendê-las. E que seja tudo, meu Pai, unicamente para a honra e glória do Teu nome. Conduz cada irmão que está aqui, que ele possa ser direcionado, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo os Teus caminhos, e que possamos, meu Pai, nos aprofundar cada vez mais em Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu te suplico e te agradeço. Amém. É isso, meus irmãos. Eu vou estar encerrando aqui o compartilhamento de tela e vou ver se tem alguma coisa no chat aqui que vocês possam ter comentado, possivelmente, para a gente poder estar respondendo alguma coisa aqui. Se vocês... tem uma pergunta aqui. Opa, esse hebraico é dos manuscritos antigos? Irmão, exatamente, tá? Esse hebraico aqui é da Bíblia hebraica mesmo. Existem Bíblias hebraicas aí que você pode encontrar em editoras cristãs, né? Normalmente ela se chama Bíblia Interlinear, que são as melhores. Você tem o texto hebraico, junto dela você tem também a tradução embaixo do que seria ali a tradução raiz, sem nenhum tipo de interpolação. Essas Bíblias que a gente tem aqui, meus irmãos, elas são cheias de interpolação, tá? Os tradutores, eles colocam ali uma palavrinha para dar um sentido a mais na palavra. Só que ele não pode fazer isso assim, né? É porque algumas palavras talvez ficam sem artigo, sem preposição, e aí fica um negócio um pouco confuso. Aí ele quer ajudar a gente, aí ele põe algumas coisas que não tem no texto, né? O capítulo 8 é um dos capítulos da Bíblia que mais tem interpolação, né? A palavra ali é sacrifício diário, no hebraico não está sacrifício, tem só a palavra diário, ele colocou sacrifício ali para tentar ajudar, né? A palavra, o texto, melhor dizendo, de um deles, algumas Bíblias trazem de um dos chifres, não tem a palavra chifre, ele colocou para tentar dar uma interpretação ali, mas não tem, então é bom a gente sempre ir na fonte, né? Quem vai na fonte encontra o ouro. Tenho sim. Eu posso lhe indicar um site lá no grupo, tá bom? Você pode me mandar uma mensagem no meu privado, que aí eu vou lhe enviar, tá? Eu vou lhe enviar uma Bíblia aqui em PDF, hebraico, só que eu não lembro se está traduzida também, mas eu posso lhe enviar um site, você pode analisar. E eu vou lhe recomendar um programa também. Se você tiver um computador, é bom você baixar um programa da Bíblia, que aí você consegue colocar o texto em hebraico e olhar o significado das palavras. É isso que eu faço. Quando eu coloco essas palavras em hebraico aqui para vocês, eu pego desse programa. Ele me mostra tanto a palavra, como eu também consigo ter acesso a um dicionário, que é o dicionário Strong, né? Que é um dos melhores dicionários da língua hebraica que você pode ter. Aí ele te mostra o significado da palavra, como as suas variantes, né? As suas conjugações, se elas tiverem, e é muito, muito bom. A Gabi falou alguma coisa aqui.
O juízo que se inicia em 1844 é para julgar